Oi, concurseiros e concurseiras. Eu sou a professora Carla Daiane e eu sou cirurgiã dentista. Atualmente sou servidora pública aqui no município de Montes Claros e sou especialista em saúde da família e saúde pública, tá? Então, eu estou aqui hoje para a gente falar um pouquinho da legislação do SUS, tá ok? Então, nós vamos dar continuidade à matéria legislação do SUS, tá? Então, nós vimos, né, nas últimas aulas, quem me acompanhou aí, a gente já deu uma olhada nas histórias de saúde, no histórico, né, de saúde no Brasil. Aí a gente começou naquela época da Constituição e agora a gente chega na Lei 8.080, tá? E o que é que eu tenho para dizer antes da gente começar? Então, preciso da atenção de vocês nessa aula. Vocês vão ver que é uma aula muito, muito densa, tá? É uma aula que tem a Lei 8.080, ela tem em torno ali de 67 páginas de pura lei. Então, é uma matéria densa, é uma matéria extensa e arrisco dizer que é a matéria de legislação do SUS mais cobrada nos concursos. Então, ela é muito, muito, muito importante, tá? De extrema importância. Então, eu preciso realmente da atenção de vocês. Então, vamos lá, pega papel, pega caneta, vão me acompanhando, anote comigo os pontos principais, porque, como eu disse, a lei em si é uma lei muito grande, mas vou tentar trazê-la de forma um pouco mais resumida e um pouco mais leve, mas lembre-se, é uma lei densa. Por mais que eu tente trazer os principais pontos, o que mais tem em provas, o que vai ser aqui hoje? Eu vou dar uma base, mas vocês precisam dar uma lida nessa lei, tá? Aqui é para vocês entenderem o que é a Lei 8.080 e ter uma base. Mas vocês precisam pegar essa lei e dar uma lidinha. Lembra que eu falei que era uma das principais leis? Se não a principal, então, preciso muito da colaboração de vocês, tá? Nesse sentido. Outra coisa, como eu disse, eu vou tentar trazer de uma forma mais leve. Então, trouxe uns mapas mentais para a gente tentar, já nessa primeira aula, ir decorando, ir gravando e esquematizando na cabeça o que é o principal, tá? Então, vamos devagarzinho. Vou tentar fazer de forma leve, mas lembrem-se, é denso, é uma matéria densa e importante, tá? Então, o que é a Lei 8.080? É a Lei Orgânica do SUS. Tão falada Lei Orgânica do SUS. Vocês vão ver isso demais, gente. Lei Orgânica do SUS, Lei Orgânica do SUS. É ela. A bendita Lei 8080. Essa de inúmeras páginas, né? Então tá, vamos fazer uma revisão aqui bem rápida, tá? Nas aulas anteriores, eu fui lá e falei do histórico de saúde, que não tinha saúde, e aí que muitas pessoas só tinham aí, passou para ter saúde, só aquelas pessoas que tinham, que eram os trabalhadores, e aí passou por todas aquelas nuances, todas aquelas evoluções, até que chegamos no período constituinte, onde foi aprovada a Constituição Federal. Então, em 1988, que foi aprovada a nossa Constituição Federal, tá? Logo, na Constituição Federal, ela traz, então, que é direito de todos e dever do Estado. Lembram disso? Então, ela é uma base. Aqui, ó, vamos falar da base jurídica e constitucional. A primeira base é a Constituição. Então, a Constituição vem criar o SUS, tá? Tá bom. Criamos o SUS com a Constituição. Só que, beleza, criamos um sistema único de saúde. Mas como que esse sistema vai funcionar? A Constituição não detalhou, não regulamentou. Nós precisamos, foi pensado na época, é claro, nós precisamos regulamentar o SUS. Pensando nessa regulamentação, veio em 1990 essa lei, que é a Lei 8.080, tá? Então, a Lei 8.080, ele veio para regulamentar
Então, é a regulamentação do Sistema Único de Saúde, tá? Importantíssima, como eu falei, e complementar a ela veio a Lei 8142, também de 90. Esse aqui nós vamos falar mais à frente, mas ela trata-se de, especificamente, da participação popular. Mas essa nós vamos ler à frente. Então, essa nós já concluímos e essa nós vamos começar agora. Essa nós vamos ver mais à frente. E o que são essas três leis? Elas são nossa base jurídica e constitucional do SUS, certo? Então, essa é a nossa base que vem regulamentar, que vem falar como que o SUS vai funcionar, tá bom? É a nossa base jurídica e constitucional, entendido? Então, gente, como eu falei, vocês vão lá e vão pegar, tá? Vocês vão pegar a lei e ler essa lei. Leiam essa lei. E quando vocês entrarem lá, vai estar lá, Lei 8.080. Disposição preliminar. É o primeiro título que traz a Lei 8.080. Vocês vão ver que cada slidezinho desse maior é vamos dizer, um título da lei. Aí eu trouxe assim para ficar de forma mais didática, tá? Então tá lá, Lei 8.080, disposição preliminar. Então, o que é que traz essa disposição preliminar? Vem o artigo 1º e vai falar que esta lei, ela regulamenta, foi o que eu disse, né? A regulamentação do SUS, lembra? Então, ela vai regulamentar em todo o território nacional, ou seja, no Brasil todo. Não tem nenhuma exclusão, que aqui eu já vou dando as dicas para as provas, né? Então, assim, não tem que um lugar diferente do outro. O SUS funciona aqui de uma forma, em outro lugar de outro, não. Vale para o Brasil inteiro. E já tem questões que falam isso, tá? Então, ela vai regular em todo o Brasil ações e serviços de saúde que são executados isolado ou conjuntamente, em caráter permanente ou eventual, por pessoas naturais ou jurídicas, de direito público ou privado. O que isso aqui quer dizer? Vamos resumir isso aqui, que a ideia é essa, né? A lei, ela vem regulamentar um sistema único de saúde, que nós apelidamos carinhosamente de SUS. Esse sistema único de saúde, ele não é, quando a gente fala dessas questões, ele é um sistema único de saúde, mas, entretanto, essa regulamentação, ela não é só pública, por exemplo. Ela também é uma regulamentação privada. Então, os serviços de saúde, todos passam por essa lei, vão ter regulamentação nessa lei. Nós vamos ter títulos para falar especificamente da saúde privada nessa lei. Então, não fala apenas do SUS ligado ao serviço público, fala do Sistema Único de Saúde e dos sistemas de saúde no Brasil. Ele vai regulamentar tudo, tanto com caráter permanente ou eventual, tanto para pessoas naturais ou naturalizadas ou jurídicas, tá? Entendido o artigo 1? E a gente vai entrar lá na lei e vai ver. Título 1 das disposições gerais. Então, o que fala nas disposições gerais? Essa, gente, deixa eu já dar a dica aqui. Tudo que vocês verem no meu slide de vermelho é que é muito importante. É muito importante. Copiem, parem o slide, atentem-se, porque cai muito. Nós vamos ter, cai na prova, na prova, nós vamos ter despenca na prova. E isso é uma daquelas questões que cai. No artigo 2, no título 1, né, das disposições gerais, isso aqui é só para vocês situarem onde nós estamos, tá? Que não cai dessa forma, mas vai falar lá assim: a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover condições indispensáveis do seu pleno exercício. Certo? Então, isso é a base da nossa legislação, tá ok? A base é isso aqui. Falando que a saúde é um direito fundamental do ser humano e o Estado, ele deve prover as condições indispensáveis para o seu pleno exercício, tá? E aí eu coloquei essa fotinha para vocês lembrarem da tão falada saúde é direito de todos e dever do Estado, certo? Lá no inciso 1 da Constituição, ainda no artigo 2, vou colocar aí. E o que e como que ela vai fazer isso? Como que ela vai
De qual forma? Através da formulação e da execução de políticas econômicas, sociais que visem a redução de risco de doenças e também de outros agravos, no estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e igualitário e que as ações e os serviços sejam para promoção, recuperação e promoção, proteção e recuperação. Desculpa. Tá, então vamos lá. Vamos entender esse inciso. Aqui está falando que a saúde ela vai ser feita através de formulação. Você vai formular e você vai executar, você vai pensar e você vai fazer na prática políticas tanto econômicas quanto sociais. Então, as políticas que vão reduzir o risco de doença, tá? Então, como nós vamos reduzir o risco de doença? É uma formulação. Colocar isso em prática é uma execução, certo? Deu para entender? E de outros agravos também. Só que, para fazer essa formulação e essa execução de políticas tanto econômicas, tanto sociais, que vão diminuir o risco de doença, a gente precisa que esse acesso seja universal e igualitário e deve ter ações para promoção, proteção e recuperação da saúde. É isso, tá? Deu para entender até aqui? No artigo 2, no inciso 1? A gente já tinha falado, né, o que é ser universal e igualitário, o que é promoção, proteção e recuperação. Quem tiver dúvida sobre isso aqui, volta nas aulas anteriores que tem lá, tá? Tem falando definição de promoção, proteção e recuperação. Vamos seguindo. E aí, lembra que eu te falei o de vermelho? O de vermelho é aquilo que a prova ela gosta. Aí vocês vão ver lá assim. Só voltar para vocês entenderem. A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover condições indispensáveis para o seu pleno exercício. Mas o dever do Estado não exclui o das pessoas, o das famílias, o das empresas e o da sociedade. E como que isso cai em prova? Falando que é só dever do Estado, que o dever do Estado ele vai excluir, tira esse não, eles vão lá e fazem isso. Nas pegadinhas, eles tiram esse não. Então, vai cair dessa forma para a gente, tá? Então, lembre-se, o dever do Estado, ele não, vamos dar ênfase no não. Ele não vai excluir, não vai excluir no das pessoas, nem das famílias, nem das empresas, nem da sociedade. Todos são responsáveis pela saúde da comunidade, sem excluir a obrigação do Estado. Então, é obrigação do Estado? É obrigação do Estado. Mas essa obrigação do Estado não exclui o dever da sociedade, tá bom? E aí, no inciso 3, nós vamos começar a pincelar, nós vamos ter uma aula disso, a falar sobre os fatores determinantes e condicionantes de saúde. No artigo 3 da Constituição, nós vamos falar que os níveis de saúde, eles expressam a organização social e econômica do país. Vamos pegar essa frase aqui. Os níveis de saúde expressam a organização social e econômica do país. Lembra lá naquela época, lá na história, quando eu comecei a falar naquelas aulas anteriores, lá quando iniciou-se as políticas de saúde no Brasil? Então, o que acontece? Lembra que naquela época a saúde estava influenciando a economia? Então, a saúde, ela influencia a economia, assim como a economia influencia a saúde também. E da mesma forma, a organização social. Então, os níveis de saúde, elas vão expressar como que está essa organização social e econômica. Se a economia se a saúde estiver boa,
quer dizer que provavelmente, possivelmente, a economia vai estar boa. Se a saúde está ruim, quer dizer que a economia está ruim. Então, no artigo 3, eles vêm trazer isso, que os níveis de saúde eles vão expressar exatamente isso. Como que está a organização social e econômica de um país. E, além disso, ele vai trazer ainda nesse artigo os determinantes e condicionantes da saúde. Vamos lá. Eu estou falando de uma matéria, mas a gente vai sempre puxar, porque uma matéria puxa a outra, tá? E aqui a gente vai relembrando, aproveita e já vai relembrando. Concorda? Lembra lá no início que a OMS falou que saúde não é só ausência de doença? Lembra disso? Que não é só ausência de doença? Lembram? Fiz isso para colocar um X. A saúde não é só ausência de doença. A saúde é todos esses itens aqui, tá? Então, pessoal, vamos ver. O que é saúde? Saúde é bem-estar físico, mental. Então, a saúde ela envolve vários fatores. Quais fatores são esses, professora? Educação é saúde. Ele é um determinante, um condicionante da saúde. Renda é um condicionante. Se você tem educação, a chance de você determinar uma saúde melhor é maior. Se você tem renda, também a chance é maior. Se você tem um trabalho, ou principalmente, vamos fazer o pensamento ao contrário, na ausência de renda, na ausência de trabalho e na ausência de educação, isso não vai ser um determinante na saúde? Acesso aos bens de serviço é um determinante na área da saúde. A alimentação, uma pessoa malnutrida, ela não tem saúde, então é um determinante. Moradia, então não preciso nem dizer aqui, né? Uma moradia essencial para a saúde. Saneamento básico, estar diretamente ligado à saúde, gente. Meio ambiente, ligado à saúde. Transporte e lazer também. Então, transporte e lazer, todos precisam também de lazer. Aí vai entrar, por exemplo, a saúde mental. Podemos pensar assim. E aí eu deixei por último atividades físicas. Por quê? A atividade física foi incluída há pouco tempo, tá? Não, antes não se pensava tanto assim na atividade física e agora já está trazendo a importância da atividade física como um determinante. Então, fiquem de olho com isso também, tá? A atividade física ela é um determinante e condicionante na saúde, tá bom? E foi incluída recente. Por isso, vocês têm que ficar de olho. Tudo que é incluído recentemente, e nós vamos falar disso mais à frente, a chance de cair é grande. Porque eles gostam de pegar essas coisas mais novas, sabe? Então, vamos lá. Aí, gente, a gente entra no título 2. E aí a gente vai começar a falar do Sistema Único de Saúde. Disposição preliminar do Sistema Único de Saúde, tá? E aí a gente vem trazer o artigo 4º. E para a gente entender, e quando vocês forem estudar a matéria, vocês irão, né, pensar dessa forma para tentar associar. O artigo 4 não é assim que está na lei, mas isso é para a gente entender melhor. Vem e faz esse questionamento para a gente, ó, o que é o SUS? Nós não entramos agora para falar do SUS, não é? Do Sistema Único de Saúde, do Sistema Único de Saúde, à disposição preliminar. Então, o primeiro artigo, né, que continua na lei, artigo 4, ele vem perguntar para a gente o que é o SUS. E aí, isso aqui também deveria estar de vermelho, tá? O SUS é um conjunto de ações e serviços de saúde prestado por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, tanto da administração direta quanto indireta, e das fundações mantidas pelo poder público. Então, aqui é a explicação do porquê é o SUS, do o que é o SUS.
Desculpem. Então, é um conjunto de ação e serviços de saúde, certo? E prestado por órgãos e instituições públicas, federais, estaduais, municipais, da administração tanto direta quanto indireta e das fundações mantidas pelo poder público. Isso constitui o SUS. Então, por isso que eu coloquei ali em cima a pergunta: o que é o SUS? Tá. Estão incluídas nesses órgãos aqui os federais, os estaduais e os municipais, certo? Então, a nível de Brasil, a nível de Minas Gerais e a nível de Montes Claros, certo? Só para entender no contexto aqui, por exemplo, de Montes Claros, tá? E eles são responsáveis pelo quê? Por que o SUS é responsável? Pelo controle de qualidade, pela pesquisa e produção de insumos, por medicamentos, inclusive de sangue e hemoderivados, e equipamentos para a saúde, tá ok? Deu para entender aqui o que é o SUS? O SUS é isso aqui, gente. O artigo 4 vem trazendo o que é o SUS. E aí, ainda no artigo 4, e olha que eu coloquei de vermelho esse. Então, é importante. Então, Karen, ele vem falar que, lembra que eu te falei que a gente está regulamentando a saúde nessa lei 8.080? Então, aqui ela vem falar que a iniciativa privada ela pode participar do Sistema Único de Saúde. Aí eu coloquei de vermelho, em caráter complementar. Anotem e gravem isso. Vamos repetir? A iniciativa privada ela poderá participar do Sistema Único de Saúde em caráter complementar. E nesse caráter complementar, nas provas, eles colocam tudo, menos caráter complementar, para fazer você cair nessa pegadinha. Mas vocês já sabem que é em caráter complementar, que a iniciativa privada pode participar do Sistema Único de Saúde. E aí vem a segunda parte da pegadinha. Por quê? Porque lá na Constituição Federal, no artigo 199, vem complementar isso aqui. E mais para frente também vai falar disso, tá? Grava essa informação. Eles vão falar que é em caráter complementar. E além disso, que tem prioridade instituições filantrópicas sem fins lucrativos. E ela vai ser complementar em caso de insuficiência de recursos. Certo? Então, isso daqui é outra parte que é muito importante e que cai como pegadinhas. Porque eles vão falar que é prioridade qualquer outra coisa, menos as instituições filantrópicas e sem fins lucrativos. E, além disso, também nos casos de insuficiência de recurso. Então, vamos memorizar essa prioridade aqui, tá? E aí a gente entra no... Então, vamos lá dar entrada agora no capítulo 1. Gente, esse capítulo também, e olha que fica repetitivo, porque eu falo que tudo é importante, né? E aí vocês já vão começar a querer brigar comigo. Mas tudo é importante, Carla. A maioria dessa lei é importante. É sobre isso, tá? Então vamos para o capítulo 1. E falar dos objetivos e das atribuições do SUS. Então aí vai começar. Tudo de vermelho de novo. Tudo de vermelho de novo. O artigo 5, ele vem trazer os objetivos do Sistema Único de Saúde no SUS, tá? Então, quais são os objetivos? Vamos tentar, pelo menos, memorizar o que está de vermelho, porque é cobrado esses objetivos, sim. Então, é a identificação e divulgação dos fatores condicionantes e determinantes da saúde. Então, um objetivo do SUS, nós vamos identificar e divulgar os fatores condicionantes e determinantes da saúde. Vocês estão lembrando qual que é os fatores determinantes e condicionantes da saúde? Esses aqui, tá? Gravou essa parte dos fatores determinantes e condicionantes? Então, o nosso primeiro objetivo no SUS é identificar e divulgar esses fatores e determinantes da saúde. Então, falar o que é importante para a saúde é o objetivo do SUS, tá? E depois disso, nós vamos falar um outro objetivo, é a formulação de política pública. Então, nós vamos formular as políticas públicas. E essas políticas, elas são destinadas a promover nos campos econômicos e sociais, observar alguns fatores, os dispostos no artigo 2, inciso 1. Vocês lembram qual que é esse aqui? É esse aqui. A promoção,
a proteção e a recuperação de saúde. Então, as ações, elas têm que estar voltadas para promoção, proteção e recuperação de saúde, a nível universal e igualitário, tá bom? Então, nós vamos observar aqui a proteção, promoção e recuperação da saúde, certo? Observa esses. E além disso, lembra que é universal e igualitário. Então, a formulação dessa política vai obedecer isso aqui. Entendido? Além disso, assistência à saúde por intermédio de ações de promoção, proteção e recuperação de saúde, com realização integrada das ações assistenciais e das atividades preventivas. De novo, né? Então, assim, a Lei 8.080, ela traz essa questão de promoção, proteção e recuperação muito forte. E aí, igual eu falei com vocês, tem uma aula só falando, né? Lá na Constituição Federal, eu explico bem sobre promoção, proteção e recuperação. Quando a gente vai no terceiro objetivo do SUS, ele vai falar exatamente isso, que a assistência às pessoas, elas devem ser por ações que tenha proteção, promoção e que tenha também a recuperação. Então, quando eu falo que eu estou fazendo ações assistenciais, quer dizer que eu estou recuperando a saúde daquela pessoa. Então, aqui é para recuperação da saúde, certo? Quando eu falo de promoção e proteção, eu estou falando de atividades preventivas. Então, você vai atender de forma integral. O SUS atende as pessoas de forma integral. Não é só fazer atividade assistencial, não é só atender, vamos dizer assim, né? Não é só o médico atender. Ele tem que ensinar a população, através de atividades preventivas, como que vai evitar o adoecimento. Então, o SUS vem trazer essa pegada de promoção e de prevenção muito forte e falar que isso é uma base, que a gente tem que ter sim reabilitação, tem que atender sim os pacientes, tem que ter sim atividades assistenciais, mas tem que ter atividades preventivas. Em igual, vamos dizer assim. Claro que uma não pode, né, sobrepor a outra, mas fala da importância das duas. Então, esse é um ponto muito forte, que é o SUS e que a Lei 8.080 traz. E a gente vai ver outras políticas que vão trazer de forma mais forte ainda, só baseado no que foi falado aqui na Lei 8.080. Então, deu para entender aqui os objetivos do SUS? Levando em conta os condicionantes da saúde, levando em conta a formulação dessa política, e nessa política nós vamos falar de proteção, promoção e recuperação de saúde e vai dar assistência às pessoas de forma integral, tá? E aí, a gente vai com uma parte aqui até maior, que é o campo de atuação do SUS. Eu vou dar uma pausa agora nessa aula, tá? Para a gente depois, na próxima aula, a gente continuar falando do artigo 6 do campo de atuação do SUS. O que eu tenho para dizer para vocês até agora? Estão vendo que é uma lei bem densa e ela vai ficar mais. Igual eu falei, a gente tenta trazer de forma leve o conteúdo para que vocês tentem entender da melhor forma. Mas não adianta. Peguem a lei e dão uma lida. Vou trazer exercícios até aqui também. E aí, nesses exercícios, a gente vai conversando e vai também praticando o que foi falado até aqui, tá? Essa parte inicial é uma parte bem mais tranquila. Nas próximas aulas, vocês vão ver que já vai ser bastante termos bem decoreba para a gente memorizar. Então, vamos parar aqui. Aí vocês vão fazer... O que nós vamos combinar? Pausou a aula. Pega a lei. Dá uma lida até o artigo 5 da lei. Entendeu? Vamos fazer exercícios. Então, nós vamos entrar com exercícios até aqui, tá? Depois que a gente finalizar a parte de exercícios, então a gente memorizou até o artigo 5, a gente vai entrar nessa parte, que é o artigo 6. Combinado? Espero vocês para a próxima aula.